Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico Raio-X da Bíblia. Vamos tratar hoje o tema das necessidades espirituais do doente, as necessidades espirituais do doente. Vamos tomar o Salmo 60 para a nossa oração inicial. Salmo 60. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouvi, ó Deus, o meu clamor, atendei à minha oração. Dos confins da terra clamo a vós, quando me desfalece o coração. A vez de me elevar sobre um rochedo e me dar descanso, porque vós sois o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Habite eu sempre em vosso tabernáculo, e me abrigue à sombra das vossas asas. Pois vós, ó meu Deus, ouvistes os meus votos, deste-me a recompensa dos que temem o vosso nome. Acrescentai dias aos dias do rei, que seus anos atinjam muitas gerações. Reine ele na presença de Deus eternamente. Dai-lhe por salvaguarda a vossa graça e fidelidade. Assim cantarei sempre o vosso nome e cumprirei todos os dias os meus votos. Assim cantarei sempre o vosso nome e cumprirei todos os dias os meus votos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então dizíamos que íamos abordar hoje o tema das necessidades espirituais do doente. Quando recebemos um telefonema ou uma notícia de alguém que está doente, ficamos tristes, preocupados. As redes sociais divulgam casos de doenças, morte, tragédias. Experimentamos nas nossas famílias, amigos, familiares, doentes, pessoas que convivem com a dor física, dor mental e emocional. Perante esta realidade, tendemos, sem pensar, a desejar e a rezar para que o sofrimento acabe, para que a pessoa doente seja curada. Porém, o tema de hoje convida-nos a olhar para uma realidade espiritual do doente. A Bíblia ensina que a cura física não é a única coisa que o cristão tem que pedir para o seu doente. A cura física não é a única coisa que o doente precisa. Então, se temos um doente na nossa família, um amigo doente, uma situação de dor e de sofrimento, de falta de saúde, a Bíblia convida-nos a olhar mais além, a também considerarmos, como dizíamos, que a cura física não é a única coisa que o doente precisa. É verdade que há muitos textos bíblicos que nos convidam a orar pela cura física. Se tomamos Tiago 5,14,
está alguém enfermo, chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E muitas outras passagens da Bíblia, especialmente dos Evangelhos, Jesus Cristo cura as pessoas, tem compaixão e cura as pessoas, cura os doentes. Então é importante que também rezemos pela cura. Nestes últimos dias a Igreja reza pela saúde do Papa Francisco. Todos estamos a rezar para que Deus cure o Papa Francisco. Porém, se formos olhar para Mateus 8:1, Mateus 8:1 a 3, também aí temos uma atitude que é importante na nossa oração pela cura. Tendo descido da montanha, uma grande multidão o seguiu, diz o texto, Mateus 8:1 a 3, estamos lendo Mateus 8:1 a 3. Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Versículo 2, eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo, Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse, quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então é importante que rezemos pela cura, mas este texto também convida-nos a submeter a doença à vontade de Deus. A situação do doente, da pessoa doente, submeter esse caso à vontade de Deus. Por isso é que o leproso diz, Senhor, se queres, podes curar-me. Se queres. Então, a pessoa cura quando Deus quiser. Quando Deus quiser, não quando o doente quiser ou quando os familiares quiserem. Deus tem tudo determinado, tudo pensado. Então, quando Deus quiser, Ele cura o doente. Então, sim, podemos rezar pela cura, como dizíamos, podemos pedir a cura. Há muitos textos bíblicos de cura. Jesus Cristo curou também muitos doentes, muitos enfermos. Podemos pedir a cura, mas não nos esqueçamos que a cura acontece quando Deus quiser, segundo este texto de Mateus 8:1 a 3. Então, é importante sim que pensamos a cura física do doente, mas o nosso tema digamos, convida-nos a olhar mais além da cura física, muito mais além, a olharmos para as necessidades espirituais do doente. E quais são? São basicamente resumidas em 10 necessidades espirituais do doente. O que é que precisa para a sua alma? Necessidades espirituais quer dizer o que é que o doente precisa para a sua alma. Para o seu corpo, sabemos, precisa de medicamento, precisa de atenção, precisa de um hospital, precisa de uma cama, precisa de uma consulta, precisa de alguns exames médicos, algumas análises, tudo isso, precisa de uma dieta especial. Isso é para a cura física. Então, para a alma do doente, que também precisa de ser alimentada, o que a família, os familiares e amigos do doente, e diríamos o próprio doente, se está em condições de fazer oração, o que ele
que ele deveria pedir para a sua alma, o próprio doente, e o que os familiares do doente, os enfermeiros, aqueles que cuidam do doente, os amigos do doente, os vizinhos do doente, o que deveriam pedir segundo a Bíblia? O primeiro ponto é pedir para o doente firmeza de fé. Pedir firmeza de fé para ele, para ela, para a pessoa que está doente. Às vezes Deus não remove a situação de doença. O que Deus pretende é caminhar com o doente através da dor. Ele não remove a doença, ele caminha com o doente. Então, além de orarmos pela cura, nós devemos orar pela firmeza da fé da pessoa que está doente. Aliás, foi assim que Jesus também orou por Simão Pedro em Lucas 22, 31, 32. Lucas 22, 31, 32. Diz Jesus: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Então aqui temos este texto de Lucas 22, 31 a 32, em que os discípulos são peneirados por Satanás. Então Jesus diz, no momento da peneira do discípulo, no momento em que o discípulo é peneirado como trigo por Satanás, Jesus rogou por Simão para que a sua fé não desfalecesse. Então, esta é uma necessidade espiritual do doente, firmeza de fé. Então, ao rezarmos pelo doente, não só pela sua cura, mas pela sua firmeza de fé. Então, a doença é o momento em que o doente é peneirado, a pessoa é peneirada por Satanás. Há muitas tentações na doença. Quando a pessoa é doente, é muito tentado, é peneirado, como diz Jesus aí em Mateus 22, 31, 32. A pessoa é peneirada. Nós temos muita gente peneirada, muitos doentes nos hospitais a ser peneirados por Satanás. Temos nas salas de reanimação, em cuidados intensivos, doentes nas nossas famílias, peneirados por Satanás. Então Jesus diz-nos o que é que devemos fazer: rezar, pedir firmeza de fé para esses doentes. Segunda necessidade espiritual: paz interior. Paz interior. Filipenses 4, 6 a 7. Diz Paulo aos Filipenses: não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias apresentei a Deus as vossas preocupações mediante a oração, as súplicas e a ação de graças, e a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, esta segunda parte do texto, a paz de Deus haverá de guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É o que devemos nós desejar para o doente. Nós devemos cair de joelhos em situações terríveis quando temos alguém doente que nos preocupa. Então, não basta preocupar-nos com preparar a comida para o doente, preparar a roupa do doente, limpar o doente, lavar o doente, procurar ir comprar medicamento para o doente. Façamos tudo isso, mas não nos esqueçamos de pedir a Deus paz interior para ele ou para ela. Então, dobrar joelho em situações terríveis para pedir paz interior para a pessoa que está doente, pois a pessoa doente
pode não estar a gozar de boa saúde espiritual. Pode ser que não tenha paz no coração, pode ser que esteja perturbada, agressiva, insuportável, rabugenta. Então, pedir paz espiritual para os nossos doentes, não apenas a cura física, mas pedir a paz espiritual, a paz interior para o doente. Terceira necessidade do doente, o que é que devemos pedir a Deus, além da saúde física, além da cura física? Pedir alegria na dor para os doentes, alegria na dor. Diz Tiago 1:1, Tiago capítulo 1, versículo 1, considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações. Considerai que é suma alegria quando passais por diversas provações. Então, não é fácil estar alegre na dor, alegre na doença. É um dom, é uma graça que só Deus pode dar. E são os familiares do doente que devem pedir a alegria, o dom da alegria para o doente. Aqui, como diz Tiago aos seus cristãos, que passar por diversas provações é suma alegria. E esta suma alegria na dor, esta suma alegria para o doente, é aquela que não depende do que estamos a viver, não depende da saúde física, nem do bem-estar material. Esta suma alegria é fruto da presença de Deus na vida da pessoa. O doente, então, terá que sentir, após a nossa oração, sentir que Deus está com ele, mesmo quando tudo parece desmoronar-se. Isso é que é suma alegria. Deus está comigo, mesmo quando tudo parece desmoronar-se. Então, isto não é automático sequer, é uma graça que Deus dá a quem lhe pede. E este tema é mais para os que acompanham os doentes, os familiares sãos. Então, rezar, pedir a Deus: Senhor, concede ao meu irmão, à minha irmã, à minha mãe, à minha avózinha, ao meu tio, ao meu amigo que está doente, que está a ser provado pela doença, concede-lhe a alegria na dor. Concede-lhe essa capacidade de sentir que tu estás com ele. Então, se o doente sente que Deus está com ele, mesmo na intensa dor, mesmo na dor tão profunda, tão forte, tão intensa, se ele conseguir sentir que Deus está com ele ou com ela, então ele também sentirá a alegria no coração, embora sofrendo, embora com dor forte. Então, temos que pedir. Essas são as necessidades da alma do doente. Dizíamos, as necessidades físicas, nós podemos até satisfazê-las, para o doente. Podemos procurar medicamento, podemos procurar comida, vestuário, mas somos convidados hoje, através deste tema, também a procurar para o doente o que ele necessita para a sua alma. Então, esta é a terceira necessidade espiritual do doente, alegria na dor. Vamos à quarta necessidade do doente: perdão dos pecados. Perdão dos pecados. Vocês lembram-se de Mateus 9:2, não é? Aquele paralítico
que foi levado para junto de Jesus, estendido numa padiola, não é? E Jesus vê a fé da gente que o levou. Jesus diz ao paralítico: meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Então as pessoas ficaram a observar, mas como é? Nós trouxemos este nosso doente para que ele o cure, e ele, em vez de o curar, diz: coragem, os teus pecados te são perdoados. Então, aí como vem, Jesus ensina, ele quis ensinar que a nossa maior preocupação deve ser a saúde espiritual, pedir a cura espiritual, pedir o perdão dos pecados. Há muitos doentes que vivem sobrecarregados de pecados. Então muitos estão doentes. O que mais dói não é a dor física, não é a doença. O que mais pesa não é a dor física, é a dor espiritual, é a doença espiritual, os pecados. Há muitos doentes que cometeram pecados graves, nunca se confessaram, nunca admitiram o seu pecado. Então eles têm as duas doenças, a doença física, mas também a doença espiritual, os pecados acumulados. Tem pecados acumulados. Então é bom que os familiares, é um dever do cristão rezar, pedir o perdão dos pecados para o doente. Deus perdoa-lhe os pecados que ele cometeu. Então, esta é uma necessidade da alma para que ela seja libertada dos pecados. Vamos à quinta necessidade do doente: esperança em Deus. Esperança em Deus. O doente, a alma do doente precisa de esperar em Deus. Romanos 8:18: tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Aqui está a esperança. O doente precisa de esperança em Deus, sobretudo quando a esperança nos médicos acaba. Morre a esperança nos familiares, morre a esperança nos doutores, acaba a esperança nos filhos, acaba a esperança nos netos, acaba a esperança dos irmãos da igreja, que talvez quando a pessoa começou a adoecer, iam lá, rezavam, faziam orações uma vez por semana, 2 vezes por semana, iam rezando, depois cansam-se, já não vão mais rezar. Acaba a esperança dos irmãos e irmãs da igreja e permanece a esperança em Deus. O doente precisa desta esperança de que Paulo fala em Romanos 8:18. É uma esperança que não tem proporção alguma, diz aqui, não é? Não tem proporção alguma, é grande esta esperança em Deus. Dizia o Papa Francisco na sua mensagem para a Jornada Mundial do Doente, neste ano 2025, dizia o Papa: efetivamente, nenhuma outra ocasião como no sofrimento, nos damos conta que toda a esperança vem do Senhor e que, assim sendo, é antes de mais um dom a acolher e a cultivar, permanecendo fiéis à fidelidade de Deus. A esperança é uma luz na noite. A esperança é uma luz
na noite. Então, todo doente precisa desta esperança e os familiares devemos pedir para ele, para ela, a graça de esperar em Deus, sobretudo quando as outras esperanças acabam. Quando acaba a esperança no medicamento que parecia que ia curar e não curou, na injeção que parecia que ia melhorar e o doente não melhorou, a esperança na clínica que parecia que era uma clínica muito boa e era a esperança que ia salvar o doente e não curou o doente, continua e até piora. Então, esperar em Deus sem medida, fortemente. Então aqui é mesmo uma graça que devemos pedir para os nossos doentes e doentes, a capacidade de esperar em Deus quando todas as outras esperanças acabam. Aliás, é sempre, devemos esperar em Deus sempre, mas sobretudo somos desafiados a não cair na frustração quando as esperanças, as outras esperanças nas pessoas, no medicamento, tudo isso acaba e permanece o doente na cama desesperado. Então é nesse momento que ele é desafiado a esperar em Deus. Mas isto também não será automático. Os familiares, os irmãos da igreja devem pedir não apenas a cura física, mas também e sobretudo para ele a esperança em Deus. Façamos uma breve pausa e voltamos dentro de instantes. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, Senhor eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, Senhor eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Toda língua, povo e nação, tua luz encontra na palavra, os teus filhos frágeis e dispersos se reúnem no teu Filho amado. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, Senhor eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Deus nos olha terno e paciente, nasce a aurora de um futuro novo, novos céus, terra feita nova, passa os muros, espírito de vida, chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, Senhor eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Ergue os olhos, move-te com o vento, não te atrase, chega a Deus no tempo. Jesus Cristo por ti se fez homem, aos milhares seguem o caminho. Chama viva da
minha esperança, este canto suba para ti, Senhor eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti, chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, Senhor eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao segundo momento do nosso tema, as necessidades espirituais do doente. Já abordamos 5 necessidades. A primeira, firmeza na fé. Segunda, paz interior. Terceira, alegria na dor. Quarta, perdão dos pecados. Quinta, esperança em Deus. Passamos à sexta necessidade do doente. Amor. Amor dos familiares. Amor de Deus, amor dos familiares e amigos mais próximos. Amor, o sentir-se amado é uma necessidade espiritual, é para a alma, é para a alma. Este amor é o amor sincero, amor, de fato, amor que vem do coração das pessoas, não amor hipócrita, não amar o doente de uma maneira hipócrita, mas amar de coração. Romanos 8, 38, 39. Amar o doente de coração, amar os nossos doentes com todo o coração, não oferecer coisas só para que não se lamentem, oferecer um pouco de dinheiro, deitar para eles um saco de farinha, de milho, um pão por aí para que calem a boca, não é? Não, mas fazer tudo com amor, e é esse amor que provém do coração, que alimenta a alma do doente. Alimenta a alma do doente. O amor sincero, aquele que vem de Deus e dos familiares e amigos. Diz Paulo em Romanos 8, 38 a 39. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor de Deus, testemunhado em Jesus Cristo nosso Senhor. Então, não há nada que possa apartar o doente do amor de Deus. Então, esse amor de Deus que é manifestado em Jesus Cristo, mas hoje em dia é manifestado por nós, os familiares, os amigos do doente. Então, o amor é uma necessidade espiritual do doente. Eu gostaria de insistir, o amor sincero, não amor hipócrita. Não fazer gestos superficiais, um telefonema assim, só a correr, uma visita só para cumprimentar o doente e a doente, uma moedinha por aí para comprar pão para o doente, um sorriso hipócrita. Não, o amor, o doente precisa de gestos genuínos de amor, gestos autênticos
cânticos de amor. Então, é disso que a alma do doente se alimenta. Na doença, sobretudo na doença grave, a pessoa facilmente cai na tentação de se sentir abandonada por Deus, abandonada pelos familiares e amigos. A pessoa sente-se só. Então, a oração pelo doente visa não apenas a cura, mas ajudá-lo a sentir-se amada. Precisamos pedir a capacidade, pedir para o doente a capacidade de vencer a solidão na doença. A doente sente-se só, vive na solidão, abandonada. Muitos abandonam, não temos tempo para os nossos doentes. Estamos muito ocupados com a igreja, com o serviço, com o trabalho, com muitas coisas deste mundo, e o doente abandonado, só, dias e noites, abandonada. E o que os outros talvez o que fazem é simplesmente passar-lhe um prato de arroz, uma comida por aí, e até passam o tempo a julgar o doente, a condenar a pessoa que está doente, a desprezar o doente, em vez de suportá-la, em vez de ajudá-la a carregar a cruz do sofrimento. Julgamos o doente, condenamos-lo, desprezamos-lo. Então, que este ponto é também importante, não é? Esta necessidade, o amor autêntico, saber gastar tempo com o doente, saber estar com o doente, amar verdadeiramente o doente. Número 7, sétima necessidade. O que é que devemos pedir a Deus para o doente? Desapego do mundo físico. A capacidade do doente desapegar-se do mundo físico. Salmo 14, 18 recorda-nos, diz o seguinte: morrendo nada levará consigo, nem sua fortuna descerá com ele aos infernos. Este desapego do mundo físico também é algo que nos vem dado por Deus através do seu Espírito. Na oração que o doente faz e os familiares também fazem, não é simples desapegar-se dos sonhos, renunciar aos sonhos que a pessoa tinha, os amigos, as companhias, os banquetes, os carros de luxo. Não é fácil renunciar a todas essas coisas, a família, os filhos, a esposa, o esposo, os netos, e ficar na cama por muito tempo, ficar hospitalizado por muito tempo. Então é preciso passar pelo exercício espiritual do desapego, desapegar-se das coisas e das pessoas, para poder experimentar o momento da dor com, digamos, com uma liberdade interior. Então, nós devemos pedir para os nossos doentes também a capacidade de se desapegarem do mundo físico, desapegarem-se das suas famílias, dos seus sonhos, dos seus bens, dos seus amigos. Oitava necessidade, necessidade espiritual do doente, certeza da salvação. O doente precisa
ter a certeza da salvação. Se é um doente crente, se é um doente que acredita em Jesus Cristo, batizado, acredita em Jesus Cristo, é cristão, é cristã, então precisa de ter a certeza da salvação na doença. É claro que aqui estamos a falar de doenças prolongadas, não é? Certeza da salvação. João 5, 11 a 13, João 5, 11 a 13. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem possui o Filho possui a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que credes no nome do Filho de Deus. Então aqui está descrita a certeza da vida eterna que recebemos através da paixão, morte e ressurreição de Jesus, recebemos-la no batismo. Então, se o doente é batizado, deve ter a certeza da salvação. E agora, em vez de estar a duvidar, alguns doentes duvidam, até acompanhando alguns doentes, alguns perguntam: padre, mas será que quando eu morrer, para onde vou? Será que vou ao paraíso, vou ao inferno? Mas eu digo: irmão, irmã, se você é batizada, você tem a consciência tranquila, não cometeu pecados graves, ou se as cometeu, já pediu perdão a Deus e aos outros, por que tem que duvidar da salvação do Senhor? Tenha certeza da salvação. Você tem a vida eterna, tranquilo. Você tem a vida eterna, a abundância de vida eterna. Então, a certeza da salvação, né? Temos que pedir isso. Senhor, fazei que minha irmã, meu pai, minha mãe, que está ali por muito tempo na cama, não cura, fazemos de tudo, não cura. Concedei-lhe, Senhor, a certeza da salvação. Como 1 de João 5, 1 a 13. Nona necessidade número 9, necessidade espiritual do doente. A imagem de Deus amor. Esta é uma necessidade espiritual. A imagem de Deus amor. A capacidade de tirar a imagem de um Deus castigador. João 9:2, Rabi, quem pecou, este ou os pais dele, para que cego nascesse? Este é aquele cego, aquele jovem que nasceu cego, né? E perguntam a Jesus as pessoas: mas agora, de quem é a culpa? Quem pecou para que ele nascesse assim, cego? Será que os seus pais cometeram algum pecado grave para ele nascer cego? Então, esta é a pergunta que os incrédulos, as pessoas que não acreditam também fazem perante a doença, não é? E até às vezes o próprio doente pensa que está doente porque Deus o castigou, porque tem que pagar pecados que cometeu na vida. Não é verdade. Então nós precisamos de orar para que os nossos doentes tirem a imagem de um Deus castigador e abracem, cultivem, imprimam nos seus corações a imagem de Deus amor. Deus que ama também na dor. Deus que ama os doentes. Deus não rejeita o doente. O doente é filho amado de Deus. A doente é filha amada de Deus. E não é
não é castigo. O nosso Deus não castiga. Mesmo se a pessoa cometeu pecados graves, se está doente agora, não é por castigo. Pode ser uma consequência do pecado que a pessoa cometeu, não é? Mas não é castigo de Deus, porque você cometeu pecado. Então é preciso tirar essa imagem. Agora, há muitos doentes que têm essa imagem de que foram castigados por Deus. Então é preciso que rezemos, oremos muito, por uma imagem de Deus amor e não Deus castigador nos nossos doentes. E a última necessidade que é forte, não é? É uma necessidade forte, mas pronto, é a realidade da vida, tenho que a mencionar na mesma, não a posso omitir a última necessidade espiritual do doente, não é? A graça da boa morte, não é? É a graça da boa morte. Eu dizia que é forte porque parece estar a desejar que o nosso doente, a nossa doente morra. Não é desejar morte, não é? É desejar para ele ou para ela boa morte. Quando Deus quando Deus chamar o nosso doente, a nossa doente, ela possa estar pronta, ele possa estar pronto. Isso é o que é boa morte. Morrer bem é morrer com as palavras de Jesus na boca. Aquelas palavras de João 19:30. Está tudo terminado. Que o nosso doente, a nossa doente possa morrer com essas palavras na boca. Está tudo terminado, como Jesus, não é? E também aquelas outras palavras de Jesus em Lucas 23:46, Lucas 23:46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, boa morte, né? Morrer bem não é morrer numa sala com ar-condicionado. Morrer bem não é morrer rodeado de doutores profissionais, de médicos. Morrer bem não é morrer numa clínica de luxo, cara. Morrer bem não é morrer numa cama, num colchão bom. Morrer bem é simplesmente morrer com a alma vigilante. Como Mateus 24:42, não é? Vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Então, morrer bem é mesmo isso, morrer preparado. Então, isto é um dom, é uma graça que nós devemos pedir, o doente pedir para si mesmo, mas também os familiares, os amigos, pedirem uma boa morte, a graça da boa morte. Não desejar a morte, porque já estamos cansados, já nos faz gastar muito dinheiro, esse doente, essa doente já gasta muito dinheiro nos medicamentos, nas consultas, nos médicos, não sei o quê, nas clínicas. Isso não é, aqui não se trata de desejar a morte rápida. Aqui trata-se de quando Deus quiser chamar essa pessoa, quando chegar a sua hora, pedimos que ela morra bem. Quer dizer, tendo entregado a Deus tudo, como Jesus disse, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tendo aceitado o processo da dor e da doença e tendo colocado toda a sua vida nas mãos de Deus. Agora, este último ponto é importante porque alguns doentes morrem muito tristes,
sem conseguir aceitar a passagem para outra vida, morrem, não diria irritados, mas sem poder aceitar a realidade da doença e da morte na sua vida, frustrados, decepcionados. Então é importante que peçamos a Deus a graça da boa morte, para que eles possam apresentar-se diante de Deus com uma alma pacífica, uma alma cheia de paz, não uma alma agressiva, uma alma rebelde, não uma alma que não se conforma com a decisão de Deus. Então, a graça da boa morte. Então, boa morte tem a ver com morrer tendo entregado tudo nas mãos de Deus. Mas também tem a ver com morrer arrependido, não é? Morrer arrependido dos pecados, morrer em paz com Deus e com os outros. Esta capacidade de entregar tudo a Deus, arrepender-se de todos os seus pecados, mesmo que não tenha um padre perto para se confessar, mas arrepender-se de todos os pecados e estar em paz com Deus e estar em paz com todos. Não morrer com dívidas, com litígios, com problemas com os filhos, problemas com os netos, problemas com o esposo. Não, reconciliar-se, pedir perdão e dar perdão, conceder perdão, morrer na paz. Isso aqui é boa morte, a graça da boa morte. Então, peçamos-la também para os nossos doentes. Agora, importa que também notar que estes 9 pontos, estas 9 necessidades, às vezes já estão presentes no doente. Muitos doentes até ensinam-nos a nós, ensinam aos outros estes pontos. Então, talvez não só rezemos para que estes pontos estes elementos estejam presentes nos nossos doentes, mas tenhamos também a humildade de observar o comportamento do doente. Podemos aprender muito, porque nós aqui estamos a falar das necessidades espirituais do doente, mas nós também precisamos destes 9 pontos e precisamos de muitas outras coisas que podemos aprender dos doentes. É só estarmos ao lado deles, conversar com eles, observar como se comportam. Há muita coisa que podemos aprender dos doentes, também para a nossa vida e o nosso crescimento espiritual. Então, muito obrigado, irmãos. Podemos ficar por aqui. Obrigado pela atenção dispensada. Até para a semana. E que Deus abençoe todos os doentes e Deus abençoe todos aqueles que cuidam dos doentes nas suas famílias, em casa, nos hospitais. Que deixa a bênção de Deus sobre todos vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até para a semana. Obrigado. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.